Um, dois, três e gravando. Olá, tudo bem, meus queridos alunos? Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento que vocês estarão assistindo a nossa aula. Adentramos agora na quarta semana, e aí eu digo muito bem, quarta semana que perpassa do dia 12 de abril ao dia 18 de abril, onde estamos todos aí nesse movimento de quarentena, nesse movimento de isolamento social, e para que os alunos aí não percam o semestre, enfim, mantenha o semestre ativo no curso de Direito da Universidade de Taubaté, criou-se alguns mecanismos, algumas modalidades para que as aulas aí continuem ocorrendo. Em uma primeira e segunda semana foram realizadas atividades onde o coordenador, professor Wagner, e o professor Romero, eles alimentavam o sistema informatizado EVA, que é um portal específico de link entre a instituição e o aluno, para essa troca aí, utilizando-se das mídias, enfim, e dos meios de comunicação aí virtuais, certo? A partir da terceira semana, foi uma semana com feriado aí para algumas turmas, outras turmas já tiveram a minha aula aqui telepresencial, enfim. Realizei nessa terceira semana, tanto com as turmas que tiveram a minha aula, tanto com as turmas que não tiveram a aula, a opção e uma votação aí democrática com os alunos, enfim, para verificar se optariam pelo programa Teams da Microsoft, que eu havia sugerido a princípio, por ser utilizado pelo governo do estado, por algumas outras universidades. A Unital aí perpassou a possibilidade do programa Zoom, onde alguns professores estavam ministrando aula também pelo Zoom, não sei se ainda o fazem, até que veio uma nota da Agência Nacional de Saúde e verificavam se eram fake news ou não, acerca então da segurança desse programa do Zoom. A instituição Unital fez uma avaliação do programa, viu que o programa é seguro, então também seria possível as aulas aí por meio do Zoom, desse sistema, mas em votação com os alunos, enfim, em sala de aula, por meio dos representantes de sala de aula, eu sugeri então ou o Zoom ou o Teams da Microsoft ou aulas gravadas no YouTube para o aluno então poder ver essa aula de manhã, de tarde, de noite, de acordo com a sua melhor conveniência. E aí foi votado as aulas gravadas pelo YouTube por todas as turmas, de forma unânime. A grande massa dos alunos da Universidade de Taubaté optaram por aulas gravadas aí no YouTube. Então eu abri um canal no YouTube com o meu nome, aí eu gravo as aulas via aplicativo do celular, enfim, em conjunto aqui com duas máquinas, tem um notebook, tem um computador de mesa e tem um celular onde ele capta a voz. E aí a dinâmica dessa composição da aula, ela é dentro de um aplicativo chamado Via Vídeo Brasil, que é um aplicativo pago, enfim, para edição das aulas, enfim, para gravar som e imagem com uma melhor qualidade. Espero que esteja de acordo, porque eu pago mensalmente esse programa, enfim, para viabilizar aí uma melhor adequação e depois de compactação dessa aula, porque depois é possível a edição, que seja compactado essa aula para alimentar o canal do YouTube, e o link do canal do YouTube depois é gerado dentro da plataforma EVA aí para vocês, meus alunos. Então, a partir dessa terceira semana, quando foi feita essa votação, a Unital já se adequou e já conseguiu abrir um portal específico também para cada professor. Então, a partir da terceira semana de quarentena, todos os professores já estavam aí com o portal EVA em atividade e alimentando aí atividades, videoaulas, certo? Bom, aí chegamos na quarta semana, e essa aula aí do dia 12 ao dia 18, enfim, a todas as turmas, estamos na quarta semana aí
de quarentena, de isolamento social. Os decretos, as portarias, esse movimento entre governo do estado, entre o nosso governo municipal aqui e entre o governo a título da União, ou seja, é o poder executivo, União, presidente, estado, o governador de estado e em âmbito municipal o prefeito, estão aí criando mecanismos, enfim, com a finalidade única de manutenção da vida, do equilíbrio aí da saúde, mas é certo que nessa quarta semana começa a aparecer questões também de cunho aí social econômico, então começa a haver um choque entre a questão de uma máxima do princípio do direito à vida, à saúde, e também do que está sendo pautado aí, que está em voga acerca dessa liberdade de ir e vir, enfim, essa máxima constitucional do princípio da liberdade atrelado a um caráter econômico. Então está havendo um choque do governo federal com o governo estadual, especificamente aqui do estado de São Paulo, no qual residimos, enfim, estamos vinculados. E, enfim, vamos aguardar aí os próximos movimentos. Volto a dizer, estou ansioso para o retorno das aulas presenciais. É algo novo para mim, essa troca. Gosto de gravar alguns pequenos vídeos, enfim, faço algumas lives de conteúdo jurídico que muitos alunos aí acabam acompanhando também, mas o que me é prazeroso, o que me dá prazer é o contato presencial com os alunos em sala de aula, onde a aula é mais dinâmica, enfim, onde eu posso extravasar, assim, pode ser que aqui durante o nosso encontro eu acabe extravasando em alguns momentos, enfim, porque eu gosto de pontuar, colocar chaves de pontos de fixação com o aluno, enfim, eventualmente fazer uma piada, chamar atenção para algum ponto específico, e nessa troca aí, enfim, dessa aula na qual esse encontro falta aí o aluno de sala de aula, a questão das perguntas diretas fica um pouco mitigado, mas volto a dizer, o portal EVA de vocês agora é alimentado por mim. A partir da terceira semana já comecei a alimentar o portal EVA, quarta, quinta, sexta e aí por diante, até o período que demandar a necessidade da utilização do portal EVA. Sou eu, professor André Augustinho, agora que estou à frente do portal EVA. Então, eventuais dúvidas de você e meu querido aluno, envie no portal. Assisti a aula, professor, e fiquei com dúvida. Envie uma mensagem via portal EVA. Professor, além do portal EVA, onde eu posso enviar essa dúvida para você? Também pode enviar pelo Instagram, que o Instagram eu também estou ali diuturnamente com ele ativo. E aí meu Instagram é meu sobrenome, Augustinho, e o numeral 8. Então você, meu aluno, pode realizar a sua pergunta da aula dentro do campo mensagem e do campo chat no portal do EVA. Já fiz o teste com alguns alunos de algumas turmas e essa questão das perguntas fica mais objetivo e aparece com mais facilidade no campo, porque abre uma janela em vermelho com uma interrogação, se você utiliza o campo mensagem, que fica no canto superior direito da sua tela aí do EVA, quando você está dentro da página da nossa disciplina específica. Então sugiro aí, não sei como os outros professores estão demandando isso com vocês, eu estou abrindo um chat por aula, mas esse chat por aula, a mensagem muitas das vezes, é tudo novo dentro desse sistema, ela não aparece de forma direta para mim, fica uma mensagem ali que às vezes o sistema não libera e não chega ao professor. Então a sugestão é aquela mensagem que chega e logo que eu abro a página, o portal, ela já fica no canto superior com uma janela, uma interrogação em vermelho, e aí facilita essa nossa troca. Então sugiro perguntas destinadas aí de acordo com as nossas aulas, sejam aí clicadas nesse campo superior, aí quando você abre a nossa disciplina, canto superior direito da tela,
aí do sistema EVA de vocês, certo? Que é esse ambiente virtual, sistema EVA da Universidade de Taubaté. Bom, dentro desse momento de pandemia, de coronavírus, enfim, com início na China, isso já de forma disseminada e latente, né, a todos, isso é claro, inequívoco, tivemos uma onda sensível na Itália, principalmente na cidade de Bergamo, com picos aí de mortalidade que beiraram o caos e a barbárie. Na segunda semana perpassou com muito afinco na Espanha. Estamos agora nesse momento de quarta semana com um pico nos Estados Unidos. Os norte-americanos estão sofrendo sensivelmente com o avanço aí desse vírus, enfim, dessa enfermidade que afeta aí o sistema respiratório. Bom, o que é importante, meus queridos alunos, aqueles que trabalham em serviços essenciais de cunho necessário, dos markets, dos supermercados, alimentação, os cunhos aí, atividades em hospitais, médicos, enfermeiros, enfim, esses sim tem que estar na rua. Aqueles outros que não perpassam por serviços essenciais, é um momento aí de união, mas uma união de cada um no seu respectivo lar. Vamos respeitar as ordens da OMS, vamos respeitar aí esse isolamento social, esse momento de quarentena, para que o nosso país não sofra as mesmas consequências que os outros países que eu acabei de citar aqui pelo mundo. Não vamos fazer uma curva de mortalidade, uma curva de inúmeros casos ocorra de forma sensível no nosso país. Por isso a necessidade do isolamento. O sistema de saúde está sendo aí modificado, hospitais de urgência e remotos estão sendo criados até em estádios de futebol, e isso é muito importante para receber novos casos, mas vamos minimizar o recebimento dos novos casos. O que não pode ter é um boom, certo? Ser disso, é claro que o que apresenta, enfim, o sistema de saúde é que 70% da população será acometida com esse vírus. Só que o problema é que se esse pico, os 70% da população, se der em uma mesma semana, em um mesmo mês, aí teremos inúmeras mortes, porque o nosso sistema de saúde não está aí adaptado para um pico gritante em relação a isso. Por isso o isolamento, aí seja de forma horizontal, seja de forma vertical, também para um restabelecimento da economia, porque uma economia parada no país gera também caos e barbárie, enfim. Então, dentro de um equilíbrio, de uma isonomia, dentro de uma possibilidade de isolamento para aqueles que podem, e um pouco a pouco o retorno das atividades, mas com o uso do álcool gel, com o uso das máscaras, com uma higiene diferenciada, será possível aí evitar uma curva aí, com um pico onde 70% da população em um mesmo momento seria possível pegar essa doença e aí superlotar os nossos sistemas hospitalares. Bom, então, perpassado esse campo introdutório, enfim, vamos agora, de acordo com o conteúdo programático, já adianto a vocês todos que no sistema EVA o plano de ensino já está alimentado, a nossa ementa da disciplina também já está na página aí da sua respectiva disciplina. Então tem a ementa, tem o objetivo do curso e da disciplina, tem todo o nosso conteúdo programático, tem um plano de ensino alimentado aí no sistema de vocês, tem as atividades da primeira, da segunda semana, da terceira semana, e agora a partir da quarta semana temos as aulas aí nessa troca. Para algumas turmas já iniciaram as aulas na terceira semana. Aquelas outras turmas que devido ao feriado, enfim, não tiveram a aula, esse é o nosso primeiro encontro aí, telepresencial, enfim, e vamos agora então adentrar ao tema de vocês, ao tema da aula de hoje, da quarta semana,
e vamos lá. Grande abraço a todos. Vamos avançar agora aqui especificamente com a disciplina. Bom, então meus alunos do 5º A manhã de Direito da Universidade de Taubaté, passamos aí na última aula, na aula da nossa 3ª semana, acerca então da promessa de terceiro e da estipulação em favor de terceiro. Essa foi a temática aí da nossa videoaula, linkada no YouTube, alimentada no EVA, no portal online. E aí adentramos na 4ª semana, agora sobre um novo tópico do conteúdo programático, e seguindo a linha do conteúdo programático, o tópico da aula de hoje é vícios redibitórios. Então vamos falar dos vícios contratuais, na verdade, os vícios encontrados no objeto, na coisa que lhe é entregue dentro da relação contratual. É imperioso aí no início dessa aula relembrarmos aí dentro da teoria geral dos contratos a figura do contrato comutativo. E aí você deve buscar lá dentro das noções da classificação contratual, dos elementos constitutivos, enfim, da constituição de um contrato, que deve ter aí pessoas capazes, enfim, dentro da concepção da validade. O objeto deve ser certo, determinado ou determinável, né? Aí para ter a composição válida contratual. Mas recordando aí a palavrinha contrato comutativo, para ir inserindo novamente o aluno aí lá naquelas aulas que tivemos de forma presencial antes dessa pandemia aí do coronavírus. Contrato comutativo é aquele que traz aí obrigações recíprocas, ou seja, ambas as partes, os contratantes A e B, na relação têm obrigações recíprocas entre si. Ou seja, A tem a obrigação, por exemplo, dentro de um contrato aí de compra e venda de um objeto, de um computador, A deve entregar o computador a B. E B, que é o adquirente desse computador, deve pagar a A, alienante, uma quantia em face dessa entrega, dessa realização de compra e venda do computador. Então, ambas as partes têm obrigações, uma da entrega do objeto, computador, e outra da entrega da contraprestação financeira pela compra deste computador. Aí, trazendo a questão dos vícios redibitórios, eles ocorrem nessa situação de contratos comutativos com obrigações recíprocas entre si. E vamos pautar aí no contrato de compra e venda acerca da possibilidade, então, de haver vícios nesse objeto. Vamos utilizar aí, inclusive, o computador como exemplo. Nesse momento, então, eu quero que você, meu aluno querido, esteja aí com caneta, com caderno de vocês e coloque a temática da aula de hoje aí no caderno: vícios redibitórios. Vícios redibitórios é o título da nossa aula de hoje, cumprindo o conteúdo programático. Aí é onde eu vou encontrar, professor, os vícios redibitórios dentro do Código Civil, aonde está o legislador, deixou um campo específico dentro da teoria geral dos contratos acerca dos vícios redibitórios. Sim, dos artigos 441 aos artigos 446, você, meu aluno, tem aí no Código Civil acerca dos vícios redibitórios. Bom, para Maria Helena Diniz, Silvio de Salva Venosa, Carlos Gonçalves, enfim, Tartucci também não, Silvio de Salva Venosa, Maria Helena Diniz, eles disciplinam aí acerca, trazem uma conceituação dentro dos vícios redibitórios. Flávio Tartucci também, porque ele vem nesse ponto aí dos vícios redibitórios com uma linha dentro de Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz, acerca, dizendo um pouco de doutrinadores aí, enfim, tem já uma parte mais histórica dentro do direito civil, enfim, com uma doutrina mais requintada. E Flávio Tartucci é o autor, vamos dizer assim, da moda, é algo mais contemporâneo, enfim, então ele tem informações, ele se embebeda do conhecimento de Maria Helena Diniz, de Silvio de Salva Venosa, de Carlos Roberto Gonçalves, enfim, então ele pega aí os grandes do direito civil e tem uma obra mais concatenada, é uma obra mais dentro da dinâmica acadêmica
universitária, é uma obra aí muito aceita, enfim, muito recepcionada e que alavanca aí o conhecimento de forma mais rápida, mais produtiva e objetiva. Sem muita historinha, ele chega no ponto de forma mais pontual, então é um estudo mais rápido, é um estudo mais produtivo dentro da seara acadêmica. Então, para as provas também de OAB, de primeira fase de concurso público, é uma doutrina excelente, Flávio Tartucci. Depois, para algo mais aprofundado, eventualmente provas orais, enfim, de concurso público, aí para um requinte maior de informações, é necessário se utilizar de outros doutrinadores. Bom, na linha aí, vícios redibitórios. Então, o aluno precisa ter aí legislação, Código Civil, artigo 441 a 446. E a conceituação, a descrição aí do que seriam vícios redibitórios. É mantido a máxima. Vícios redibitórios estão atrelados a vícios ocultos naquilo que é entregue. Esses vícios ocultos, eles devem gerar ao adquirente o direito, os vícios ocultos do produto recebido pelo adquirente, devem gerar a ele, adquirente, uma garantia. Porque, pensem comigo, não seria crível que você pague uma contraprestação financeira por um produto, por um objeto que você compra, e esse objeto, esse produto, ele não atinge a sua finalidade. Você compra um objeto e o objeto lhe é entregue, e a entrega desse objeto, quando da sua utilização efetiva, não atinge aí a finalidade para a qual lhe foi destinado a venda desse produto e por isso você comprou. Bom, então, perpassando nesse ponto, o objeto que você recebe, ele não atinge a finalidade dos seus anseios quando da compra, ou o objeto teve algum vício, tem algo que macula, algo que impossibilita que chegue à sua finalidade, à sua funcionalidade final e específica, é possível que esse adquirente solicite o quê? A devolução do produto em face desse vício redibitório. Por sua vez, o alienante, que é aquele que vende o produto, ele tem o dever de garantir, e é isso que traz a máxima da doutrina. É isso que traz a máxima da doutrina. Todo aquele alienante tem o dever de zelar, de dar garantia em face de eventuais vícios redibitórios daquilo que transaciona dentro de um contrato comutativo, certo? Então compro um computador, eu, André, adquirente, de um alienante, sei lá, SXP Informática, aí é uma empresa aleatória, acabei de inventar, SXP Informática, eu compro aí um microcomputador e vou utilizar o microcomputador. E quando da utilização, verifico que tem máculas nesse microcomputador. Duas opções ao adquirente. Primeira, solicitar a devolução integral do produto com a restituição integral do que for devido. Então, primeira opção, em face dos vícios redibitórios, é a solicitação da devolução do produto. O adquirente tem a possibilidade de devolver ao alienante o produto em sua integralidade e receber, ter estornado aí o valor que lhe fora pago também na integralidade. Dentro dessa primeira hipótese, caso o adquirente consiga comprovar que o alienante, em face do vício ali que era apresentado, que o alienante tinha conhecimento daquele vício, além do adquirente conseguir a restituição do valor pago com a entrega do produto, esse adquirente tem direito a solicitar perdas e danos, ou seja, um caráter indenizatório em face daquele alienante que agiu com má fé ao transacionar um produto que era sabido que havia aí um vício redibitório nele, um vício oculto, buscando então, dentro de uma má fé, ou seja, não sendo respeitado a boa fé contratual, e volto a dizer, quando não é respeitado a boa fé contratual por uma das partes, gera a possibilidade, a faculdade daquela outra parte que estava em boa fé, que cumpriu com os requisitos contratuais, a solicitação de uma indenização aí por perdas e danos. Então aquele que age de má fé pode sofrer aí da outra parte a solicitação de perdas e danos. Legal? Então
comprovando o adquirente que o alienante sabia do defeito, é possível aí a devolução do produto mais perdas e danos. Legal, professor, essa primeira temática, entendi, a devolução do produto. O adquirente, então, tem aí o dever de garantir, de zelar aí pelo produto que lhe é passado. Legal. E qual é o segundo ponto? Quando se há os vícios redibitórios. Pode, quando o vício não impossibilita a utilização do produto em sua totalidade, muita atenção, quando o vício redibitório, aquele vício oculto, ele não inutiliza o bem por sua totalidade, mas de forma parcial ele minimiza os efeitos do uso daquele bem, certo? O bem tinha uma abrangência de uso, mas em face de um vício redibitório, o uso desse bem é aí restrito. Mas é um uso restrito que eu, adquirente André, vejo satisfatório a utilização desse bem sem a sua integralidade aí, aberta de uso completo. Mesmo com essa restrição, com esse vício redibitório, estou satisfeito com a possibilidade de usar esse bem com estas pequenas restrições. Mas seria justo ao adquirente que pagou por um todo, por um bem com uma validade geral, receber um bem com uma validade restrita, com uso restrito, mas que tudo bem, é satisfatório para ele, mas ele pagou pela totalidade. Então, na segunda concepção, o adquirente do bem não devolve o bem, ele permanece com o bem. Mas havendo um vício redibitório, é possível que esse adquirente solicite um abatimento no valor. Então, o adquirente vai solicitar ao alienante, vai indicar a problemática do bem, mas vai falar, tudo bem, não vou devolver o bem na integralidade, você não precisa me restituir todo o valor pago. Vou utilizar esse bem de forma restrita, vou manter ele com esse vício oculto dentro da minha utilização. Mas, como eu paguei por um todo, por um bem com uma funcionalidade geral, e esse bem não tem essa funcionalidade geral, eu, André, que comprei esse computador, quero aí um abatimento no valor. Então é possível, dentro dessa segunda concepção dos vícios redibitórios, o adquirente não solicitar a devolução total do produto, em face da garantia do alienante, ou, na fase 2, solicitar um abatimento no valor. Então permanece o adquirente com o produto, mas solicita um abatimento no valor por não ter esse produto aí, todas as suas funcionalidades em uso. Vamos adentrar agora a legislação e percebam comigo que tudo isso que fora passado nessa primeira tomada da aula, nada mais, nada menos do que o que está de forma pontual e objetiva no artigo 441 dentro do Código Civil. Nesse momento da aula, eu pediria para algum dos colegas aí da sala realizar a leitura do artigo 441, mas vou fazer a leitura aqui com vocês, presumindo que vocês já estejam aí com o Vademé, ou com o computador, enfim, com o Código Civil aberto no 441. Vamos fazer uma leitura conjunta aqui então. O que diz o 441 de forma total e pontual, e objetiva, enfim, resumindo essa nossa primeira tomada da aula. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso que lhe é destinada ou diminuam o valor. Então ela pode ser enjeitada em face aí do seu uso impróprio, da sua não possibilidade do uso total, enfim, desse bem. Então, tornando imprópria o uso que lhe destina, primeira temática, pode ser devolvido. Ou aí havendo um requinte de diminuição, enfim, mas o adquirente quer permanecer com o bem, ele pode solicitar aí uma diminuição do valor. Então isso se dá nos termos do 441 caput em contratos comutativos, certo? Obrigações recíprocas entre si. E também, vamos aí ainda no 441 agora, no seu parágrafo único, acerca das doações onerosas, porque daí existe também reciprocidade, ou seja, uma parte entrega aí um bem, então é aplicável dentro dessa concepção os vícios redibitórios para as doações onerosas, porque existe aí reciprocidade entre o doador e o donatário, entre aquele que doa
e aquele que recebe o bem. Essa é a máxima dos vícios redibitórios, a questão de reciprocidade. Mantendo o caráter aí dentro da legislação, vamos agora ao 442, onde o 442 também, de forma pontual e direta, o Código Civil, aí dentro da teoria geral dos contratos, ele é muito bacana porque a própria leitura da legislação, ela já traz todo o escopo e o requinte do que se acontece aí efetivamente na prática dentro da relação contratual. Olhem comigo o 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo então o contrato nos termos do 441, pode o adquirente reclamar o abatimento do preço. Segundo a concepção ali, houve uma diminuição do valor do produto, enfim, nos termos do 441, parte final, caput, né, parte final, é possível o adquirente, querendo ficar com o produto, solicitar aí então um abatimento no preço desse produto. Continuando aí, vamos ao 443 então, que aí é acerca de perdas e danos, quando então o alienante conhecia do vício, quando o alienante conhecia do defeito na coisa e entregou, tentou realizar a entrega desse bem ao adquirente, aí com o intuito de má fé. Tendo a má fé, sendo comprovado então que o alienante tinha conhecimento, haverá aí perdas e danos. Então ele restitui a integralidade do valor acrescido de perdas e danos. 444 do Código Civil diz acerca da responsabilidade do alienante. Leiam comigo, acompanhem comigo no Código Civil nesse momento. Olha aqui, 444 do Código Civil. A responsabilidade do alienante subsiste, ou seja, é mantida, ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Ou seja, se a coisa, se o objeto que lhe é entregue ao adquirente venha a perecer, ou seja, pode até vir a inexistir, e a razão desse perecimento era o vício oculto ocorrido antes da tradição. Lembrem comigo, tradição, o ato da entrega, né? Tradição, o ato da entrega, certo? Se o bem pereceu na mão do adquirente, ou seja, é impossível o adquirente realizar a devolução, porque pereceu, mas o perecimento deu-se, claro, depois da tradição, né? O perecimento se deu depois da tradição. Muita atenção, o perecimento se deu depois da tradição. O bem já estava com o adquirente, se deu depois da tradição. Mas a causa do perecimento, que impossibilita que o adquirente devolva o bem ao alienante, a causa do perecimento teve a sua origem no vício redibitório, no vício oculto, no defeito oculto. Antes da tradição, antes da entrega, já existia o defeito na mão do alienante. Então, mesmo assim, não, mas o adquirente não vai devolver nada. Mas por que ele não vai devolver nada? Porque pereceu. Porque pereceu. E pereceu por quê? Por causa do vício oculto, do defeito oculto, que já era anterior à tradição, à própria entrega. O bem já estava defeituoso quando na mão do alienante. Veio a ruir na mão do adquirente. Fim. Mas então subsiste a responsabilidade do alienante em zelar a garantia desse bem. Show de bola, pegaram o jeitão do 444. Vamos ao artigo 445 do Código Civil, continuando aí na dinâmica dentro do Código Civil, a legislação auxiliando na explicação da temática aí, porque em teoria geral dos contratos, volto a dizer, a legislação ela é pontual, ela é direcionada aí, ela facilita o estudo do aluno sobre o tema. Bom, 445, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel. Olha aí, existe prazo, muita atenção ao prazo então, que é o adquirente decai o direito, ou seja, perde o direito de obter aí a redibição, certo? A possibilidade de retornar, de entregar, ou a solicitação do abatimento no preço
no prazo de 30 dias, se for coisa móvel. Então existe aí um prazo, um lapso temporal de 30 dias nos termos da parte inicial do 445. Bom, e de 1 ano se for imóvel. Então 30 dias para questões móveis e de 1 ano para questões imóveis. Contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Então, qual é o início do cômputo do prazo? Na data, então, da efetiva entrega, da efetiva tradição. Essa é a parte inicial. Mas se eu já estava com o bem em minha posse, ou seja, já era possível a utilização desse bem, já era possível verificar inicialmente se ele já tinha algum defeito. Então, o prazo vai contar da alienação efetiva, dessa transação aí financeira, de quando então bater o martelo na compra e venda, porque o bem já está comigo. Pensem comigo, eu compro pela internet algo hoje. Muita atenção isso aqui. Muita atenção, acompanhem comigo. Comprei hoje, pumba. Paguei hoje, pumba. Já vai começar a computar meu prazo? Claro que não. Claro que não. Porque eu tô com o bem? Não. Aí chega o bem do correio. Chega do correio, abro a caixinha. Opa, chegou. Foi efetivada a entrega. Desculpa. A partir da efetivação da entrega, aí sim começa a computar o prazo. Ou não, eu já tenho o bem para uma experimentação, para uma visão. Olha, tá aqui o bem. Ah, legal, o bem, gostei, beleza, beleza. Tá aqui o bem. Agora vamos transacionar. Agora no ato da alienação. Aí, opa, pagou, transacionou. Aí começa a computar o prazo. Mas se eu já estava com o bem, o prazo então conta-se da alienação, é o seu início, mas é reduzido a metade, a parte final do 445. E o 445 tem aí 2 parágrafos. O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Vamos aqui. Quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Então, para os imóveis é mantido aí 1 ano. Mas se é um vício, um defeito de difícil constatação, certo? Quando o vício, então, por sua natureza, a sua descrição do vício, a sua, enfim, o seu bojo inicial, a sua constituição natural desse vício, não possibilita que o vício seja conhecido aí de pronto. É um vício oculto, mas não é possível ser reconhecido aí de pronto. Então, devido à natureza do vício só poder ser conhecido mais tarde, aí o prazo então vai contar a partir da ciência efetiva desse vício, mas é limitado aí até o prazo de 180 dias. Legal também isso para manter a segurança jurídica dentro das relações contratuais. Tem que ter uma fixação de prazo máximo, porque senão estaríamos aí perto do caos e da barbárie, porque as pessoas poderiam situar que o vício apareceu aí, era tão oculto, e apareceu muito tempo depois. Aí não, mantém aí o cumprimento dos 180 dias como um prazo limite para bens móveis e de até 1 ano aí para bens imóveis. Isso é garantia da segurança jurídica. Tem também, tratando-se de venda de animais, agora o parágrafo 2º do Código Civil, ele é bem pontual, bem direcionado. Vamos lá. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantias por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial, ou, na falta dessa, não havendo lei especial, pelos usos locais. A questão dos usos e costumes aí prevalecendo dentro da Constituição contratual. Quando carece no contrato de prazo específico, ou quando carece de lei específica, vai se utilizar aí o que é costumeiro, o que é de uso local, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Então, se tem lei especial, legal aplica lei especial. Se tem uma definição no contrato, legal vai aplicar a definição no contrato. Se tem usos locais ali, costumeiros, enfim, a prática local, vai se aplicar a prática local. Não tem nada, professor, não tem nada, não colocar no contrato de lei especial, não tem nada. O que vai fazer? Não disciplinou, não tem. Aí o legislador, na parte final do parágrafo 2º, ele colocou, vamos olhar então, meus queridos, o parágrafo antecedente, o parágrafo 1º. Aí bens móveis, aí a questão de animais,
180 dias. Show de bola, beleza? Vamos ao último artigo do Código Civil, que retrata acerca de vícios redibitórios. Artigo 446 do Código Civil. Não correrão os prazos do artigo antecedente, olha o 446, fazendo menção aos prazos contidos no artigo 445. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância da cláusula de garantia, mas o adquirente, aquele que recebe o bem, deve denunciar o defeito ao alienante, aquele que vendeu o bem, ou seja, olha aí o dever do adquirente, aquele que recebeu o bem, aquele que comprou o bem, ele tem o dever de comunicar, denunciando o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Então descobriu o defeito, mesmo havendo cláusula de garantia, existe lá uma cláusula de garantia, legal, beleza. Para se pautar em vícios redibitórios, da ciência do evento, do descobrimento, deve-se então aplicar aí o defeito então, do alienante nos 30 dias seguintes ao descobrimento, sob pena de decadência, sob pena de decair o direito do adquirente em questionar aquele vício redibitório. Com isso, meus queridos, perpassamos aí pelos artigos 441 a 446 do Código Civil. Mas, meus queridos, não para apenas no Código Civil. Tem também a questão dos vícios redibitórios dentro do Código de Defesa do Consumidor, que passou a ser inclusive mais comum. Porque vocês verificaram aí que no Código Civil perpassa por vícios ocultos. O Código de Defesa do Consumidor trouxe a possibilidade, a abertura de vícios aparentes, inclusive definição de prazos específicos aí para questões de vícios aparentes. O que é importante aí, agora vamos abrindo aí o Código de Defesa do Consumidor. Então você, meu querido aluno, já vai buscando aí a Lei 8.078, vai puxando lá Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, vai abrindo aí. E dentro da concepção de vícios redibitórios, é importante aí a leitura que vejamos então neste momento o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Então, muita atenção, vícios redibitórios está no Código Civil do 441 ao 446. E agora, meu querido aluno, coloque aí artigos importantes de vícios redibitórios dentro do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 12, o artigo 13 e o artigo 14 deve ter aí no seu caderno indicado. Bom, questão então atrelada a vícios redibitórios dentro da concepção do Código de Defesa do Consumidor. O que o Código de Defesa do Consumidor trouxe a lume? Um caráter mais protetivo à parte hipossuficiente da relação consumerista. Quem é a parte hipossuficiente da relação consumerista? O respectivo consumidor. Aquele que é destinado ao produto final. Então, todos, o comerciante, o produtor, o fabricante, todos que antecedem, são intimamente responsáveis para chegar ali o produto final ao consumidor, que é a parte hipossuficiente dessa relação contratual consumerista. Então, a figura do Estado, no caráter protecionista de intervenção estatal por meio de uma legislação, um código específico destinado às relações de consumo, que é o Código de Defesa do Consumidor, preconizou o seguinte, vamos comigo aqui no artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, aquele que importa, respondem independentemente de existência de culpa. Mas não teve minha culpa. Não teve culpa. Independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, forma, manipulação do produto. Porque aí o produto vem bacana, vem legal, mas a manipulação dele aí
numa relação final já gera aí um defeito, gera uma problemática, enfim. A apresentação, o acondicionamento dos seus produtos, isso é muito importante para produtos aí não duráveis, enfim, inclusive produtos de gêneros alimentícios, enfim, olha a importância do acondicionamento do produto, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos, ou seja, o produto tem algum risco a sua utilização, mas não vem no manual, não vem aí os indicativos da forma adequada, um manual de instruções de uso, dos riscos, enfim, da forma efetiva e específica que deve ser utilizado o produto, também gera responsabilidade independente de culpa aí de fabricante, de produtor, construtor. Legal, essa é a temática, é o caput do artigo 12. O artigo 13 também elastece, diz que o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior. Então também puxa aí a figura do comerciante. E o 14, o artigo 14, que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos aí à questão de prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e os riscos. Legal? 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Professor, e os prazos? Quero saber dos prazos para clamar, para questionar. Aí você vai comigo aí no Código de Defesa do Consumidor, sai do 12, do 13, do 14, desse bloco que é da responsabilidade de fato por produto e serviço. Vamos sair dessa temática, vamos sair dessa seção 2 e vamos à questão de prazos lá no artigo 26 do CDC. Então o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor vai retratar aí sobre decadência e prescrição. Então a questão de decadência e prescrição, a figura de prazos para clamar. E aí, falando então que o Código de Defesa do Consumidor trouxe a possibilidade dos vícios aí aparentes e inclusive de produtos, de insumos aí alimentícios, retratado então em produtos não duráveis e duráveis, vamos aqui primeiro aos produtos não duráveis. Qual é o prazo então a partir do fornecimento do serviço ou do produto de questões não duráveis? Vamos ao caput do 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, pegou o 26? Vícios aparentes ou de fácil constatação. Caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. Não duráveis, produtos e serviços, caduca em 30 dias. Show de bola, não duráveis, 30 dias. Artigo 26 é o inciso 1. E o inciso 2, ele vai retratar de produtos duráveis, que aí também fornecimento de serviço de produtos duráveis, o prazo de 90 dias. Bom, com isso, meus queridos, passamos na aula de hoje aí no tópico número 6 da nossa temática, que é o tópico vícios redibitórios, o tópico número 6 do nosso conteúdo programático. Legal? Então, vícios redibitórios, o nosso tópico 6 do conteúdo programático, verificamos a aplicabilidade de questões de vícios ocultos, os termos do Código Civil, dos artigos 441 a 446, perpassamos também pelo Código de Defesa do Consumidor dos artigos 12, 13 e 14, a relação do fabricante, do consumidor, do fornecedor, independentemente de culpa, sobre aí defeitos, enfim, problemáticas na relação consumerista, que é a intervenção aí do Estado de forma a proteger a parte hipossuficiente, mais frágil, que é o consumidor, e a relação de prazos dentro do Código de Defesa do Consumidor. 30 dias para produtos e serviços não duráveis e de 90 dias para produtos e serviços duráveis. Bom, legal? Com isso encerramos então a nossa aula de hoje da quarta semana. Mando aqui um grande abraço a todos vocês e bons estudos. Tudo de bom.